Fui no Tororó, beber água não achei. Encontrei bela morena, que no Tororó deixei. Aproveite, minha gente, que a noite não é nada. Aproveita, minha gente, que a noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. Fui no Tororó, beber água não achei. Encontrei bela menina, que no Tororó deixei. Aproveita, minha gente, que a noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. Oh Mariazinha, estará na roda, ficará sozinha. Meu nome é Henrique Moraes, tenho 27 anos e sou arquiteto. As fontes e os chafarizes da cidade de Salvador sempre chamaram muito minha atenção. Eu diria que a água sempre foi o ponto fundamental, né? Na cultura do passado, eu acho que vai ser fundamental na cultura do futuro. Evidentemente que os meios de obtenção da água vão variar à medida que a tecnologia vai aumentando, né? Vai crescendo, vai se diversificando, vai aumentando possibilidades. E eu digo sempre brincando que Salvador foi uma cidade que nasceu em função das águas. Água salgada e água doce, né? E por isso que eu digo que ela é de Oxum e de Iemanjá. E o local onde estava Salvador era o local onde estava, digamos, uma quantidade enorme de fontes. E o rei tinha ciência disso, já tinha sido informado que esse local aqui, onde eles pretendiam implantar a cidade de Salvador, era um local com abundante água. A localização aqui da cidade que foi levantada por Tomé de Souza levou em conta uma série de aspectos geográficos, né? O primeiro deles é a posição no alto do Cabo de Santo Antônio, na entrada da Baía de Todos os Santos, né, na posição estratégica. Então, é o entorno da Bahia, que a gente chama de Recôncavo, extremamente fértil, coberto pela Mata Atlântica e, portanto, com frutas, com madeira, muita madeira para consertar navio, muita fruta de reabastecimento, muito animal de caça, muito peixe, né? E também muita água, porque a água era fundamental para abastecer os navios. Essa fonte de Iemanjá é mais uma das fontes de Salvador que praticamente deixaram de existir por falta de manutenção. A ação do mar, que é muito violenta aqui nessa época de agosto, setembro, as marés muito altas terminaram por corroer a sustentação dessa fonte e fizeram com que ela praticamente desaparecesse. Só existe uma pequena lembrança, uma pequena edificação do que era a fonte de Iemanjá. Sejão, ainda é possível achar o local que estaria essa fonte aí? Mas hoje com GPS, essa coisa toda, é provável que a gente consiga encontrar essa. Acho difícil, mas eu acho que é um desafio. Eu acho que é importante nós localizarmos. E essa fonte, ela tinha alguma função de abastecimento da fortificação? Como era essa relação quando a cidade era fortificada? É o seguinte, toda a cidade, o que se buscava com a água potável, era estratégico. Essa região aqui é um forte de São Diogo e outro forte, todos aqui eram fortes próximos e que cuidavam da defesa da cidade. Eles teriam que ter forçosamente abastecimento de água potável para que a guarnição pudesse sobreviver.
Chegasse um turista aqui, jamais ia saber que ali tinha uma fonte com essa importância. Porque nunca, a meninada aqui ia pra lá beber água, tomar banho, brincar e tal. Era isso daí. Essa fonte aqui específica, como aqui na Barra era a festa de Iemanjá, há muito tempo atrás, ela carregava nessa época alguma relação com essas lendas? Olha, nas pesquisas que eu fiz eu não vi nenhuma relação especificamente com a festa de Iemanjá, mas a Salvador dessa época, Salvador de 1500, a orla dela era até o Rio Vermelho. Então, aquelas áreas que fossem além do Rio Vermelho eram zonas bastante distantes. Então, Iemanjá era tudo que estava próximo aqui digamos, do centro da cidade. Era considerado praias que eram mais frequentadas, mais usadas como abrigo de barcos e nas embarcações de um modo geral, e rendiam homenagem a Iemanjá pelo abrigo, pelo porto, até mesmo nesse local que ela está aí, pela condição dela estar próxima ao farol, que é um equipamento indispensável para a sobrevivência de quem está no mar. Qualquer parte do mundo você ter na beira da praia uma fonte de água doce, isso deveria ter tido um tratamento, principalmente por se tratar da região do Farol da Barra, que é uma região muito frequentada por turistas. Poderia ser mais uma atração da cidade. Quem sabe se aquilo não vira uma fonte de água mineral e a Barra vai ficar vibrando por isso, porque daqui um dia eu arranjo uma forma de dizer que ela cura ressaca. Aí eu vou servir aqui no habeas corpus a fonte dali, tal, aquela água da fonte do Farol da Barra, inventar logo um folclore para poder valorizar aquela localização fantástica. Salvador, ela cresceu com essas fontes, seu desenvolvimento estava relacionado com essas fontes, né? E assim, em 1800, ela já sentia limitações no seu desenvolvimento em função da quantidade da população, né? E houve até um estudo dizendo que a qualidade da som era tão eficiente assim, né? E em 1850, Salvador já tinha 60 mil habitantes, né? E percebia que abastecimento de água para essa população, somente por fontes, já trazia limitações, né? E aí foi criada uma lei, a Lei 451, de 17 de junho de 1852, né, que incentivava o uso da água potável através de algum sistema de abastecimento. E aí foi criado a Companhia do Queimado, né, que fica ali no Queimadinho, próximo da caixa d'água. A do Queimadinho não é suficiente para abastecer a cidade que está crescendo, né? Daí a pouco você tem necessidade de bairros que não existiam, que passam a existir, e você vai buscar água onde? Sempre do Queimadinho? E em 1870, a companhia renovou o contrato, né? E aí eles também criaram as casas de vender água, diferente dos chafarizes, porque os chafarizes estavam a céu aberto, enquanto as casas de vender água na cidade eram as casinhas fechadas com uma porta em que a pessoa entrava e com a pena d'água colocava algumas moedas e retirava a água. Essas casas, elas tinham o nome dos locais que o Brasil teve êxito na Guerra do Paraguai. Então elas chamavam Casa do Maitá, Casa do Curuzu, eram casas de vender água. Certo? Mas a população continuava crescendo, né? E esse sistema de abastecimento por fontes de chafarizes também já começava a ficar precário. E aí, o que acontecia? A gente percebia que aguadeiro, nessa época, era uma profissão em alta. Era aquele homem que buscava nas fontes d'água as águas e saía distribuindo com algum lucro as casas, né? Você ainda viu, não viu? Ah, você é menino, não viu? Mas eu ainda vi em vários bairros. Na Pituba, por exemplo, aguadeiro, isso é um jegue com 4 barris, preenchendo a fonte do boi para abastecer. Isso aqui não tinha nada, não tinha água encanada. E o que fazia com que a fonte fosse um lugar de muito movimento na cidade. Eu encontrei toda na documentação do século XVIII para XIX
inclusive os conflitos que havia nas fontes, porque se formavam grandes filas para poder pegar água. E aí sempre tinha briga, confusão, faca fora, desafio nas fontes, porque chegava um escravo de um granfino, de um desembargador, de um barão, ele achava que porque ele era escravo do barão, ele tinha mais direito do que o escravo do tenente ou o escravo do comerciante. Aí furava a fila para pegar água. E aí você tinha briga entre escravos, que eram brigas terríveis, por causa de lugar na fila e pegar água. Rapaz, vou lá no Moreira conversar com o Antônio e com o Francisco, tomar uma cervejinha com eles, para saber um pouco mais da história do Largo 2 de Julho e de sua fonte. Na nossa infância, nós tínhamos aqui uma fonte no Largo 2 de Julho. Era um caboclo de mármore de Carrara, italiano, e com 4 dragões saindo água na boca. Depois da reforma, ele saiu daqui e foi para a Praça dos Reis Católicos. Depois trouxe para a Praça dos Aflitos. Não tem nada a ver também. E essa estátua marcou nossa época, nossa infância, nossa adolescência, que saía água e tal, e a gente brincava, e tinha uns que faziam até embaixada de futebol rodeando a estátua. E eu pensando assim, na época da construção do Capri, e várias coisas, eu imaginava, pô, como é que podem tirar uma estátua que lhe dava o nome do Largo de Julho para mandar para um lugar que não tinha nada a ver. Ontem mesmo eu estava conversando com a Luiz Franca Rocha, que é professor da universidade, e ele ficou admirado, disse, rapaz, qual é a fonte? Eu nunca tinha visto. Rapaz, a fonte, Moreira, você agora me iluminou e tal. Quando eu cheguei aqui na praça, em 82, já existia essa fonte aqui. Tinha uma bomba que transmitia água, subia água, e eu vinha com as latas, pegava água aqui. O pessoal, pela tarde, pela noite, vinham muitos aí, tomava banho aí, o policial vinha, tirava eles voltavam, eles tinham ovo. Então, quando chegou agora em 92, acharam de tirar a bomba daqui e levar para baixo do Bonfim. E dessa ida dessa bomba, nunca mais ela retornou para aqui. Aí a fonte ficou aqui no lago, abandonada, sempre, de vez em quando, é cheia de mosquito, cheia de dengue. O pessoal vem, bota remédio, limpa, mas quando chove, entra, começa a cair água, não tem uma manutenção de nada. E hoje está a praça aí abandonada. Numa praça dessa, como aqui, Largo dos Aflitos, fica uma cabocla, como é que diz, sem ter utilidade nenhuma, que eles poderiam dar mais manutenção e ter mais alguma coisa pela nossa praça. E, seu Francisco, lá no Largo 2 de Julho, a relação da comunidade com ela? Era boa, o pessoal sentiu muita falta. Foram duas coisas que fizeram falta lá. A boca, o chafariz, e a feira que tinha lá. Essa feira, nem usava até as águas que tinham empoçadas para servir, para lavar, entendeu? Alguma carne, nem pendurava a carne nos dragões. Porque no Largo 2 de Julho tinha o seguinte, eles vendiam, tinha a feira, que tinha dois preços. O preço de manhã era um. Quando chegava de meio-dia para tarde era o preço outro. Entendeu? Aí é muito isso. E o Largo 2 de Julho, tanto é que o nome é Largo 2 de Julho. Botaram agora a praça no Ciência Povão, porque nós perdemos o sentido da coisa, ela acabou. Em comemoração ao 2 de julho. Tanto é que nós temos uma praça aqui chamada 2 de julho, é o Campo Grande, a Boca, que tem a Boca, e tem o Largo 2 de julho. É no Largo 2 de julho, e não existe mais a Boca. É a praça no Ciência Povão hoje. Tem uma fonte lá embaixo, senhor. Do Unhão, quase ao nível do mar. Bom, a história do museu, ela se entrelaça com a história do acervo arquitetônico, já que aqui, além de ser um museu, é um patrimônio histórico.
Data de aproximadamente 1565. Ela literalmente surge e cresce junto com a cidade de Salvador. Aqui sempre foi um ponto muito estratégico em relação à cidade, porque aqui era uma praia natural. Pertenceu a Gabriel Soares, o primeiro dono. Ele instalou aqui na área um engenho de cana e esse engenho perdurou durante muito pouco tempo. Ele era movido por tração animal e logo foi transferido para o interior, para a zona produtora. A igreja permanece dona desse terreno aqui de 1505 até 1685, quando ela vende para o desembargador Pedro de Unhão em Castelo Branco. Ele aí constrói também o que é o motivo principal da sua visita aqui, a fonte. Na realidade, essa não é bem uma fonte, ela é um aqueduto puxado da fonte original que fica no 2 de julho. Essa fonte, ela tem uma história meio engraçada por conta do fato de que diz uma lenda, não se diz especificamente o período que isso ocorreu, mas um cego supostamente teria lavado os olhos nessa fonte e por conta dessa lavação de olhos, ele ficou curado. Surgiu então o que é considerado e chamado como culto a Santa Luzia. Mas ainda sobrou delas para serviço realmente, é esse aquário, onde ainda verte a água original. E a fonte do Gabriel, de onde esse aqueduto traz a água, que ela na realidade não é uma fonte específica, ela é um aqueduto da fonte original que fica no 2 de julho, era considerada historicamente uma das fontes mais limpas que existia em Salvador. Aí entra em folclore. E folclore não é o meu forte. Olha, eu remeto esse negócio para o meu amigo Cid Teixeira. Você tá louco por uma historinha de um caso que aconteceu na fonte e tal. Isso eu não sei, não. Cid Teixeira conhece muito essas coisas. É a cara de Cid, tá entendendo? O que eu não posso provar documentalmente, com verificações objetivas, a gente vira aí e inventa que era escrava, tirar Ele a conhece preguiça do muito escravo. esses aspectos pitorescos das fontes. Eu conheço as fontes do funcionamento do ponto de vista técnico. Não vou inventar a história, não. Eu falo a fonte enquanto fonte. Olha, quem melhor entende desses túneis é o professor Cid Teixeira. Eu já entrei na fonte do Gabriel para sair no tempo que estava se construindo a Avenida de Contorno. Um medo desgraçado, porque eu passei pelo túnel da fonte agachado, com um medo terrível de me arrebentar por ali por dentro. Alguém falava, o mais antigo falava, e de junto da fonte tinha um buraco e servia, não sei se era na guerra, não sei. Não sei. É um negócio de esconderijo. Dava na Piedade. Entendeu? E saía na Piedade. Se criou uma lenda muito grande sobre túneis, ligando os conventos das freiras com os conventos dos padres, com encontros furtivos, filhos feitos debaixo da terra. A gente brincava nessa fonte, tinha de mergulhar e tal, a gente chegava a passar por essa abertura que existia, entendeu? Que existe na lenda que esse canal ele vai dar na igreja, né? No altar da igreja. Tudo muita maluquice. Na verdade, o que houve se consolidou um sistema de canalização de águas fluviais. Agora, o que eu posso afirmar é que nesses mergulhos a gente chegava em alguma galeria, mas as paredes eu ainda me lembro como hoje, muito úmida assim por dentro, né? É como se fosse de pedra fria, algum tipo de lajota da época, não sei, uma coisa bem úmida, como se fosse pedras mesmo, os corredores montados ali dentro. Como dizem também, e aqui no Mosteiro de São Bento, que no tempo da Revolução 64, o abade de lá botou muita gente escondido lá, né? Fez agora o centenário, então te mostra. Centenário agora. Tem até, se você me permite, ele conta. Foi no dia do sepulcro de Otávio Mangabeira e eu não sabia. Então entrei naquele negócio, aranha caranguejeira, porcaria, o diabo. E os aviões estavam fazendo um voo baixo, um voo rasante, para homenagear o cortejo de Otávio Mangabeira. E eu não sabia disso, estava ouvindo um barulho alucinado lá dentro daquela coisa toda,
um medo desgraçado que aquilo desabasse em cima da minha cabeça e fui sair lá os tratores trabalhando lá na abertura da Avenida de Contorno, que aí cortaram o aqueduto que levava a água do Gabriel lá para baixo. Gabriel Soares de Souza, não é outro Gabriel não, é o mesmo Gabriel Soares de Souza que fez uma pequena fortificação que ainda está lá, está sendo hoje utilizada, mora lá uma professora de História, na velha mesa transformada em habitação. E a fonte do Gabriel está lá até hoje, saindo água dela. É uma fonte que tem uma feição diferenciada das outras fontes. Ela tem sua bacia de recolhimento numa dimensão assim de 9 metros de comprimento por 1 metro de largura. É a fonte que vai hoje despejar no Unhão. Ela se faz, a água do Unhão e a água da fonte do Gabriel se fundem para sair do mar. É uma fonte que tem esse nome porque, segundo o relato histórico, foi Gabriel Soares que doou essa fonte, o terreno era dele. Gabriel Soares é um homem que era referência na cidade de Salvador. Porque ele tinha grande posse de terra, era senhor de engenho. Ele era uma autoridade que fazia pela sua posse de terras também e pela sua capacidade, por que não dizer intelectual? Porque se ele foi um homem da época que foi capaz de escrever um livro, né, contando no século XVI, dando uma descrição vamos dizer, da toda a costa do Brasil, particularmente da cidade de Salvador, sobre hábitos, costumes, sobre material de construção, de onde tirava cal, de onde não tirava cal, as frutas, fala dos produtos medicinais, das madeiras, tudo isso que Gabriel Soares fala. Ele devia ser preparado intelectualmente. Ele é uma autoridade realmente de peso, não entre aspas. Porque hoje nós temos as autoridades que emanam nos indivíduos que carregam aquela força. Vamos dizer, o nosso amigo Ciro Teixeira, ele é uma autoridade em história, porque ele carrega aquilo pelo seu conhecimento. Se houvesse uma personagem que era muito conhecida no bairro, como Dona Mariazinha, por exemplo, a fonte de Mariazinha, a fonte de Zeca Carpinteiro. Então, as pequenas fontes, elas sempre tinham uma denominação a partir de algum ato ou de algum personagem que, digamos assim, que tivesse influência sobre determinada parcela da comunidade. A fonte também ali da Preguiça era uma fonte que foi citada por Gabriel Soares em 1587. É uma fonte que, né? E ela também, na época que chegou Tomé de Souza, com toda a sua excursão, tiveram acesso a essa fonte e usaram de suas águas, né? É uma fonte que tem um frontispício e uma bacia de recolhimento e 3 bicas de saída de água. É uma fonte que atualmente está bastante pinchada, mas existe um determinado tipo de uso dessa fonte atualmente, né? Ela é usada para lavagem de carro, para tomar banho, para lavar roupa. A escarpa geológica que forma a cidade baixa e a cidade alta, toda ela mina água. Como dizia o próprio Vilhena, a falda da cidade geme água. Como é que tá você? E aí, beleza, com essa força toda. Beleza. Prazer revê-lo com saúde e muita paz. Desde a época do ano 50 pra cá, onde tinha a Liga Beira-Mar, onde tinha grandes partidas de futebol, onde também os jogadores dos grandes clubes, de Fluminense, Flamengo, Cadete, Botafogo e outros mais, o pessoal, quando terminava o jogo, às vezes vinha festejar a vitória ou derrota aqui, na base daquele banho gostoso, aquele banho salobro, tomava aquele banho. E mais alguma coisa que tinha que se passar, as festas, as comemorações, sempre era aqui nessa fonte. Tem um caso interessante, quando terminava uma partida de futebol, que aqui na porta dessa fonte mesmo, o pessoal virava a viatura, porque o pessoal sempre brigava um com o outro. Quando terminava o jogo, e a polícia saiu atrás de um aqui, pela Mauá, aqui correndo, para pegar o tal de Nego Burro, que foi o Nego Burro naquela época, foi que ajudou a virar a viatura, antigamente, ajudou a virar. Quando subiu aqui a Mauá, o pessoal, a polícia veio em cima, o cara foi em cima do cara, perguntou, vem cá, você é o Nego Burro? O cara disse, não, eu sou o d'água. O cara chamava Nego Burro. Pronto. Essa fonte deveria estar limpa, pra gente usar ela, tá entendendo? Logo que a água complementar da suja deveria estar como era antes.
cristalina limpa para todos os moradores e pessoas de fora também que costumam encostar aqui carro, encher os galões de água. Quando falta água na cidade, a maioria das pessoas vem pegar água aqui. Todas as vezes que eu passo aqui, eu me lembro. Hoje eu tenho um filho de 26 anos, eu falo para ele a importância dessa fonte que foi para minha família na época, certo? E espero também que hoje eu tenho uma neta de 5 anos, espero que ele passe isso para ela também, entendeu? Essa fonte é uma espécie de, digamos assim, de acervo do qual deveria ser melhor cuidado, tivesse mais atenção por parte dos poderes públicos, que não tem, está abandonado. Quantas fontes tem? Eu vou contar quantas fontes tem. Salvador, quantas fontes tem? É mistério das fontes que dá água natural, nem secou nem vai secar. Essa água mineral, mas para se valorizar, pela pureza que tem, água boa salovar, que mata a sede também. Dizendo no refrão, eu vou contar quantas fontes tem, eu vou contar quantas fontes tem, em Salvador quantas fontes tem, eu vou contar quantas fontes tem, em Salvador quantas fontes tem. Fonte da lavadeira, onde se ganhava o pão, uma história verdadeira, que eu conto dizendo o refrão. Fonte do Tabuão, fonte do Gravatá, fonte lá das Pedreiras, fonte pra se banhar, fonte do Gabriel, da ladeira da fonte pra encantar. Eu vou contar quantas fontes tem, eu vou contar quantas fontes tem, quantas fontes tem. E ainda tem a fonte de Iemanjá, a fonte dos padres, do Tabuão, a fonte nova. Eu vou contar quantas fontes tem, eu vou contar quantas fontes tem, em Salvador quantas fontes tem. Eu vou contar quantas fontes tem, eu vou contar quantas fontes tem, em Salvador quantas fontes tem. Quantas fontes tem. Seu Giga de algum. Eu me lembro muito ainda que aquela fonte da Mungunga lá na Frederico Pontes, junto do quartel de São Joaquim, que hoje não é mais quartel, é a PAI, né? Ela até na época que eu servi no quartel do CPO ali, ela ainda estava e a gente pegava água ali para se molhar, para tomar banho, porque a gente ia para a praia ali, na frente, e às vezes jogava água do corpo até ali. A ladeira do Canto da Cruz vai desembocar na Água de Meninos. Água de Meninos dos Padres da Companhia de Jesus, fonte da Munganga. Eu ainda encontrei, né? Uns 6. Uns 6 escravos ainda, a dona Laura, que morava ali, morreu com 125 anos, que tomava banho aqui, brigava para que ninguém deixasse aqui sujo, que era o lazer dela, ela acharia que seria o lazer dela. Ela dizia, aqui é meu lazer, é a minha privacidade. Isso aqui eu criei, é histórico para mim. É como se fosse a minha pele, se você arrancar um pedaço. Ela falava para mim isso direto. Filho, se você machucar essa fonte, você vai ser machucado. E era uma fonte que ela caía água por aqui. E com o tempo passado, que a gente cuidava dela, mas aí através da gente cuidar e veio uma multa, a gente deixou de cuidar. Foi quando criou essa crosta aí e entupiu. Para mim, é uma revolta, porque ela está acabada, ela está maltratada. E ela não merece isso, entendeu? Porque para mim é uma história. Eu tenho uma história para contar sobre ela, que é essa história aí, a fonte da Munganga. Então, ela estava tão acabada que eu comecei a tirar esses matos, que fui dar uma tinta, aí veio a multa, porque disse que aí era um patrimônio histórico e a gente não podia mexer. Por isso que hoje está aí, se acabando, já está querendo cair ali. Se você olhar por ali por dentro, você vai ver ela torta, querendo virar para cá. A água parou de descer, eu tomava banho aqui, eu me jogava água ó, na cabeça. Para beber eu fazia isso aqui, ó. Eu parava e bebia água. Água que não tem igual, nem água mineral, como eles dizem. Água mineral, água de coco não tem igual. A melhor água foi essa água aqui. E eu criei meus dentes aqui. Eu sentava aqui, meu pai me batia quando eu sentava aqui, ó. Eu sentado aqui, ó, e a água caindo aqui, eu fazia assim, ó. Todo mundo passava e dava risada comigo. Por quê? Então eu faço questão de preservar
essa fonte, porque ela merece. Não é nem ela merecer, é porque ela é histórica. Era onde os escravos, né, se consagravam, bebia água, lavava as roupas, entendeu? Através dessa água, dessa fonte, que se chama Fonte da Munganga. Essa planta é uma planta, ela se chama a planta escravizada. Planta litoradamente da Fonte da Munganga. Ela, se você tomar um corte hoje e botar ela amanhã está cicatrizada. É por isso que eu não arranco aqui, eu tenho o maior cuidado, todo dia eu molho. Entendeu? Eu chegava aqui, ó, aqui, o capim tá nascendo aqui, ó. Eu fiquei doente, tinha uma planta dessa aqui, o maluco veio e arrancou, eu briguei com ele. Já consagrei muito de eu lavar, de beber assim, as vistas tá doendo, eu digo, lava ali, com a fonte consagrada, a fonte da Munganga, eu digo, lavar as vistas aqui, dizendo, pô, a água parecendo que é água de açúcar, eu disse, é água de Deus, água natural, e no outro dia tá com o olho bom. Então isso para mim é muito importante. Essa fonte da graça, mais famosa porque o nome dela está vinculado ao nome de Catarina Álvares, de Catarina do Brasil. Mas ela nunca foi, digamos, uma fonte de grande uso, porque a Graça foi dos primeiros bairros a ter água encanada da fonte do Queimado. Conta a lenda que ela foi em Caramuru e, segundo a lenda, Catarina Paraguaçu se banhava nessa fonte. Foi aquela que foi julgada tecnicamente mais própria para que nela se fizesse um trabalho de canalização de água para a cidade de Salvador. A fonte de Nossa Senhora da Graça, além de ser a fonte mais antiga do Brasil, para mim, em especial, ela tem um valor sentimental. Porque aqui eu passei a minha infância e curiosamente, mergulhando nessas águas aí que hoje estão porcas, estão imundas, mas eram águas limpas. As pessoas bebiam água dessa fonte. Eu me lembro dela muito bem assim, né? A minha mente vem ela firme, a imagem dela. Isso aqui era uma mata, né? E a fonte era um lagozinho, né? A própria estrutura dela, a imagem que eu vejo dela aqui, é a construção da época, né? Em colunas, né? Feito por portugueses ainda, os arcos, a gente via isso. Não tinha essa forma agora, essa estrutura moderna que deram, a estrutura ainda era barroca, modelo barroco, meio em ruínas, mas a água era limpa. Teve essa transformação aqui, começou a desmatar e fazer essa terraplanagem, onde aterrou mais isso aqui, e a fonte saiu do seu padrão original. Ela chegou a aterrar 3 ou 4 metros, eu acho, o nível daqui mais ou menos. Então, criou-se mais ou menos um poço, como você está vendo aí agora. Um buraco, né, com a fonte, onde está a água ali. Mas a estrutura dela, a aparência dela foi completamente transformada. Ela também comporta várias lendas. Não é possível que uma fonte dessa, a primeira fonte do Brasil, né, de 500 anos, durante esses 500 anos não tivesse aquela coisa mística em torno dela, né? E as pessoas vão elaborando lendas. A Catarina Paraguaçu se banhava aqui e foi aqui, num desses mergulhos no final da tarde, que ela viu a imagem de Nossa Senhora, ou pelo menos de uma pessoa, uma figura feminina que brilhava, e como ela via a imagem nos quadros, nas telas, né? Ela apontava para o marido, olha, eu vi essa figura aí, ó. Então o Diogo, ele falava assim, poxa, é Nossa Senhora. Daí vem também a questão de Nossa Senhora da Graça. A cidade lavava roupa, bebia água, enfim, dessas fontes. Todas essas fontes que nós tínhamos, elas foram consumidas pelos centros urbanos na medida em que elas ficaram sem nenhum tipo de preservação, elas, com o passar do tempo, foram relegadas, não se cuidou de preservar a história desses verdadeiros monumentos. Que geralmente as pessoas ignoram porque elas estão lá, a cidade vai crescendo, vai entupindo tudo, inclusive vai demolindo, quando foi feito a demolição, quando foi feita a estação da Lapa. Você vai lá no terminal de ônibus da Lapa, está sempre molhado o chão. Foi demolida a fonte que deu o nome do bairro dos Barris, né? Sem necessidade alguma.
Porque você não pode arrolhar um nascedouro. Você tira o tororó. Tororó é uma palavra onomatopaica, tororó de água. Que aquilo ali, Deus me perdoe, eu não entendo de arquitetura, mas eu acho que deveria ser mais atendido, ser mais atento. Porque aquelas fundações do terminal devem estar absolutamente meladas de água. Hoje, as poucas fontes que eu conheço ainda funcionando, a fonte do Gravatá, são muito mais um ajuntamento hoje de lavadores de carro e de mendigos que buscam as fontes para tomar banho. Tem um sujeito morando dentro da fonte. A ladeira da fonte da água busca, né? Aquela do lado direito. Como tem uma casinha e dentro da casa teria o lugar onde tem uma bacia e as bocas das torneiras jogavam dentro dessa bacia, mas tinha uma cobertura, um telheirozinho. O sujeito se apropriou daquele espaço e criou a casa dele ali dentro da fonte. Tem gente morando dentro da fonte. Pegue alguns livros sobre a história das fontes da cidade de Salvador, você vai ver, né? Como se vivia uma cidade sendo abastecida pela água dessas fontes. Olha, o IFAM tem apenas uma fonte tombada em Salvador, que é a fonte do Queimato, sob guarda da empresa de águas do estado da Bahia. É a fonte original de onde partiu todo o sistema de abastecimento de águas da cidade quando ele foi criado. O caso que envolve fontes é a importância da fonte. A cidade é uma resultante da fonte. A fonte do Pereira era o local óbvio, natural. Tudo que era caravela que passava por aqui, para a China, para tudo que era buraco do mundo, tinha que se reabastecer do outro lado do Atlântico, que era na cidade de Salvador, nas fontes da cidade de Salvador. E a toponímia de Salvador é todas ligada a nome de fontes, repararam? Fonte da vovó, fonte do Gabriel, fonte do boi. Ladeira de água de meninos, porque disse um curso d'água. Fonte de Santo Antônio, repare, fonte da Munganga. Fonte Nova, fonte da Pedreira. São os laços que as pessoas mantêm com as coisas que faz com que elas sejam preservadas. Quando esses laços se esgarçam, quando esses laços se rompem, não há o interesse em deixar para gerações futuras um testamento das coisas que existem no presente. Mas é uma quantidade imensa. E é pena que esse patrimônio está aí, largado. Mas existe um tipo de patrimônio histórico que é protegido na Bahia pelo IFAM, os terreiros de candomblé que são tombados, para os quais a fonte, a água que jorra da fonte é fundamental. Os terreiros de candomblé foram tombados porque a sua espacialidade e a relação dessa espacialidade com a cosmogonia reproduz o que se costuma chamar de pequena África. As pequenas Áfricas têm água, como tem matas. A água é espelho. A água produz o espelho. O espelho é uma água parada, uma água limpa parada que você pode se mirar, né? E para o candomblé é uma simbologia muito forte, não só das águas de Oxalá, das abluções dos malês, da limpeza de corpo dos malês, mas também da presença de Oxum. Oxum que é a fertilidade, né? Oxum que é a beleza. Mas eu noto que muitas vezes as pessoas pensam muito na preservação, por exemplo, da água, mas não pensam na preservação da memória. O homem sem memória é nada também. Ele é uma coisa inexpressiva. Se a água é uma coisa que permite a sua sobrevivência física, a sua sobrevivência mental, intelectual, como indivíduo, né, como espécie humana, ele tem que ter memória. E essa memória é justamente importante aí no caso, quando se casa a preservação dessas fontes com a memória, porque quem tem memória sabe para onde vai. Ou seja, a gente olha para o passado, Philibert Delorme dizia, né, que nós arquitetos devíamos ter um olho voltado para o passado e outro para o futuro. E porque essa reflexão do passado é que lhe permite justamente caminhar para o futuro. Isso é uma coisa que se esquece. A memória
das nossas fontes, que hoje em dia elas são praticamente base de memória, não é? Hoje elas são memória. Mas não pode ser relegada, nem se pode passar com um trator por cima para acabar com aquilo que foi feito, porque elas são representativas de delimitação de nomes, de locais da cidade, de hábitos que a cidade tem, tudo mais. E ela se destaca das outras cidades do Brasil por ter esse acervo enorme de fontes antigas. É comum pensar na história enquanto história, passado morto. É um pensamento triste, porque mostra que a gente não se dá conta de que, enquanto povo, esse é o nosso maior bem. A água é passado, é presente, é futuro, e todas as fontes de água terão que vir desaguar aqui. Afinal, é doce morrer no mar. Eu vou contar quantas fontes tem. Eu vou contar quantas fontes tem. Em Salvador, quantas fontes tem. Eu vou contar quantas fontes tem. Eu vou contar quantas fontes tem. Em Salvador, quantas fontes tem. É misteriosas fontes que dá água natural. Nem secou, nem vai secar. Essa água é mineral. Mas pra se valorizar pela pureza que tem, água boa, salobá, que mata a sede também. Eu vou contar quantas fontes tem. Eu vou contar quantas fontes tem. Em Salvador, quantas fontes tem. Eu vou contar quantas fontes tem. Eu vou contar quantas fontes tem. Em Salvador, quantas fontes tem. Fonte das lavadeiras, onde se ganhava o pão. Uma história verdadeira que eu conto dizendo o refrão. Fonte do Tabuão, fonte do Gravatá, fonte lá das Pedreiras, fonte pra se banhar. Fonte do Gabriel, da ladeira da fonte pra encantar. Fonte do Gabriel, da ladeira da fonte pra encantar. Eu vou contar quantas fontes tem. Eu vou contar quantas fontes tem. Em Salvador, quantas fontes tem.